Meu filho começou a chorar sangue só quando eu rezava. Não antes, não depois. Apenas no exato momento em que minhas palavras saíam da boca. Era como se a oração fosse uma chave, e eu, sem saber, estivesse girando a fechadura errada. Na primeira vez, pensei que fosse imaginação, um reflexo da luz fraca, talvez. Mas o vermelho escorrendo do canto dos olhos dele não deixou espaço para dúvidas. Ele não gritava, não se mexia. Apenas me encarava, como se quisesse que eu continuasse. Ajoelhei ao lado da cama com o coração acelerado, repetindo as mesmas palavras que meu pai me ensinou quando eu era criança. Pai Nosso, Ave Maria. Cada frase parecia arrancar algo de dentro dele. O choro aumentava, silencioso, pesado, e o sangue marcava o lençol limpo como uma assinatura que eu não sabia ler. Quando parei de rezar, cessou, como se nada tivesse acontecido. Ele piscou, respirou fundo e dormiu. Na noite seguinte, tentei rezar em silêncio, só na minha cabeça. Nada aconteceu, mas quando sussurrei a primeira palavra em voz baixa, os olhos dele se abriram de uma vez. O sangue voltou a brotar, mais escuro, mais espesso, e pela primeira vez, ele sorriu. Não um sorriso de criança. Era algo paciente, antigo, como se estivesse esperando por aquilo há muito tempo. Minha esposa implorou para que eu parasse. Disse que Deus não faria isso com um menino, que oração não machuca. Mas eu sentia o contrário. Cada reza parecia alimentar algo que eu não conseguia ver, algo que reagia apenas a mim, apenas a minha fé. Como se meu amor de pai estivesse sendo usado contra nós. Naquela madrugada, ajoelhei outra vez, mesmo sabendo o que aconteceria, porque parte de mim precisava confirmar uma coisa terrível, que não era o mal que reagia à oração, era o que estava ouvindo. E quando o sangue caiu pela terceira vez, meu filho abriu a boca e sussurrou meu nome, antes mesmo de eu terminar a primeira palavra. A primeira coisa que mudou foi o tempo, não os relógios. Eles continuavam funcionando, mas a forma como as noites se esticavam dentro daquela casa. Eu deitava sabendo exatamente em que minuto iria levantar. Meu corpo acordava antes do pensamento, sempre poucos instantes antes de rezar, como se algo estivesse me chamando sem usar palavras. Meu filho passou a dormir com os olhos semicerrados. Não era sonambulismo, era vigilância. Ele respirava devagar demais para uma criança, com pausas longas, calculadas, que me faziam contar segundos em silêncio para ter certeza de que ainda estava vivo. Quando eu entrava no quarto, o ar ficava frio, mas não de um frio comum. Era um frio que parecia subir do chão como se viesse debaixo da casa. Na terceira noite depois do primeiro sangramento, tentei não rezar. Sentei ao lado da cama e apenas observei. O quarto permaneceu imóvel. Nenhum ruído, nenhuma reação. Meu filho continuou respirando daquele jeito estranho, quase cerimonioso. Por um instante, senti alívio. Talvez tudo tivesse sido coincidência. Talvez minha fé estivesse criando monstros onde só havia medo. Então pensei em Deus. Não cheguei a dizer nada. Não movi os lábios. Mas a simples intenção foi suficiente. Os olhos dele se abriram de uma vez, totalmente negros pela dilatação. Não havia sangue ainda. Só aquele olhar direto, consciente demais para alguém dormindo. Ele não me encarava como o filho encara pai. Era como se estivesse avaliando algo que finalmente tinha se aproximado. Levantei num impulso e saí do quarto. Meu coração batia tão alto que temia acordar a casa inteira. Fiquei encostado na parede do corredor, respirando pela boca, tentando convencer a mim mesmo de que o que eu sentia era irracional. Fé não provoca reações físicas. Fé não faz crianças sangrarem pelos olhos. Fé não desperta algo que parece estar esperando. No dia seguinte, levei meu filho ao médico. Exames, luzes fortes, perguntas repetidas. Ele respondeu tudo com educação mecânica, sem emoção, como se estivesse decorando um papel. Nenhum sinal de infecção, nenhuma lesão, nenhuma explicação. O médico sugeriu estresse, talvez algo psicológico. Perguntou se havia conflitos em casa. Eu disse que não. Menti com facilidade. Algo dentro de mim sabia que a verdade não cabia naquele consultório. Naquela noite, minha esposa insistiu em rezar comigo. Disse que talvez o problema fosse eu rezar sozinho.
Talvez a fé precisasse de testemunhas. Concordei, mesmo sabendo que estava cedendo por medo de parecer fraco, não por convicção. Ajoelhamos os dois ao lado da cama. Ela começou. A voz dela tremia, mas era firme. Meu filho permaneceu imóvel. Nenhuma reação, nenhum sangue. Por um instante, senti esperança. Talvez não fosse a oração. Talvez fosse só a minha. Quando chegou a minha vez, hesitei. Minha esposa me olhou implorando sem palavras. Eu comecei baixo, quase pedindo desculpa por cada sílaba. A reação foi imediata. O corpo do meu filho se tensionou como um arco sendo esticado. O sangue não veio dos dois olhos. Veio de um só, lento, espesso, escorrendo até a orelha. Minha esposa gritou. Eu parei de rezar no meio da frase. Ele relaxou. O sangramento cessou como se alguém tivesse fechado uma torneira invisível. Meu filho virou o rosto na minha direção e murmurou algo que não reconheci como língua alguma. Não era latim, não era português, mas o tom era de reprovação, como se eu tivesse quebrado uma regra. Depois disso, minha esposa não entrou mais naquele quarto à noite. Passei a dormir numa cadeira de frente para a cama. Não por proteção, por vigilância. Sentia que se eu desviasse o olhar por tempo demais, algo aconteceria. Meu filho passou a sorrir quando me via ali. Um sorriso contido, breve, como quem confirma que tudo está indo conforme o esperado. Na quinta noite, ele falou claramente pela primeira vez. Eu estava acordado havia horas lutando contra o cansaço, quando ele abriu os olhos e disse, sem alterar a respiração, que eu estava rezando errado. Não perguntou. Afirmou. Disse que minhas palavras estavam incompletas, que eu pulava partes importantes, que antigamente as orações eram mais longas, mais dolorosas, e que eu deveria tentar de novo. Meu corpo inteiro gelou. Perguntei como ele sabia disso. Ele respondeu com outra pergunta. Por que eu achava que aquilo tinha começado agora? Levantei da cadeira cambaleando. Disse que ele estava doente, que precisava dormir. Ele riu, um riso curto, infantil demais para o conteúdo, e virou o rosto para a parede. Antes de fechar os olhos, disse algo que me acompanha até hoje, que a fé não chama o bem primeiro. Ela chama quem está mais perto. Na manhã seguinte, encontrei marcas no chão do quarto. Não eram pegadas, eram arranhões circulares, como se algo tivesse sido arrastado em torno da cama repetidas vezes. Minha esposa chorou ao ver. Eu não disse nada. Já sabia que aquilo não estava tentando sair. Estava se preparando. Foi naquele dia que percebi que a possessão não começou com gritos, nem com blasfêmias. Começou com algo muito mais perigoso. Resposta. Algo respondeu à minha fé, e agora sabia exatamente como falar comigo. Naquela noite, decidi mudar tudo. Tirei os objetos religiosos do quarto. Crucifixo, Bíblia, terço. Não por descrença, mas por instinto. Como quem apaga luzes para não ser visto. Meu filho observou cada movimento em silêncio, com aquela calma que não combinava com a idade. Quando terminei, ele inclinou a cabeça e disse que eu estava atrasado, que aquilo já tinha aprendido a rezar sem mim. As madrugadas passaram a ter um ritmo próprio. Sempre no mesmo horário, o ar ficava pesado, como se o quarto estivesse sendo fechado por dentro. Meu filho não dormia mais. Ficava deitado, olhos abertos, contando algo em silêncio com os dedos. Às vezes, mexia os lábios, mas não produzia som. Quando eu perguntava o que ele estava fazendo, respondia que estava acompanhando, que não podia perder a vez. Comecei a ouvir ruídos na casa quando ele fazia isso. Não passos, não vozes. Era como madeira trabalhando, rangidos lentos, concentrados em pontos específicos, sempre ao redor do quarto dele. As paredes pareciam respirar. Em uma dessas noites, percebi marcas novas no batente da porta. Entalhes finos, paralelos, altos demais para uma criança. Passei o dedo por cima e senti farpas recentes. Aquilo não estava lá antes. Minha esposa parou de dormir conosco. Foi para o quarto de hóspedes, depois para a casa da irmã. Disse que precisava de distância para pensar. Eu sabia que não era isso. Era sobrevivência. A casa tinha escolhido um alvo, e não era ela. Eu fiquei, porque algo em mim entendia que sair seria pior, que aquela coisa reagia à minha ausência da mesma forma que reagia à minha oração.
Na 7ª noite, ele me chamou pelo nome completo. Primeiro nome, sobrenome, como um adulto repreendendo o outro. Disse que eu estava confundindo fé com medo. Que o sangue não era punição, era resposta. Que toda vez que eu rezava, abria algo antigo demais para voltar a fechar. E que agora já não dependia mais da minha voz. Perguntei onde ele tinha aprendido aquelas palavras. Ele respondeu que eu mesmo tinha ensinado, repetindo as mesmas frases por anos, sem entender o que significavam. Disse que algumas orações não pedem proteção, pedem atenção. E atenção, segundo ele, nunca vem sozinha. Foi nessa noite que ouvi o choro vindo debaixo da cama. Não era o choro dele. Era outro timbre, mais rouco, sufocado, como alguém tentando respirar com o rosto enterrado. Olhei para meu filho. Ele sorriu e fez um gesto para que eu não me aproximasse. Disse que ainda não era minha vez de ver. Quando finalmente criei coragem e me ajoelhei, não para rezar, mas para olhar, o choro cessou imediatamente. O silêncio que veio depois foi tão absoluto que meus ouvidos doeram. Meu filho se inclinou sobre a beira da cama e sussurrou que eu tinha estragado tudo, que aquilo só aparecia quando eu acreditava de verdade. Na manhã seguinte, o padre atendeu minha ligação. Não fez perguntas, apenas pediu o endereço e disse que viria sozinho. Quando chegou, não entrou no quarto de imediato. Parou no corredor, fechou os olhos e respirou fundo. Depois me perguntou, sem me encarar, há quanto tempo meu filho estava respondendo às orações. Eu não soube responder, porque naquele momento ficou claro que o problema não era quando começou, era que nunca tinha parado. O padre não levou água benta nem Bíblia naquela primeira visita. Isso foi a primeira coisa que me assustou. Ele entrou com as mãos vazias, como quem sabe que qualquer objeto ali poderia ser usado contra nós. Pediu apenas silêncio. Um silêncio diferente daquele que eu vinha tentando manter à força. Um silêncio de espera. Ele ficou parado na porta do quarto por longos minutos, sem olhar diretamente para a cama. Meu filho continuava acordado, imóvel, acompanhando cada respiração do padre com os olhos. Quando finalmente falaram, não foi o padre quem começou. Foi meu filho. Disse que ele estava atrasado. Disse que já tinha ouvido outros como ele antes. O padre não respondeu de imediato. Apenas fechou os olhos e murmurou algo baixo demais para eu entender. Nesse instante, senti uma pressão nos ouvidos, como se estivéssemos descendo rápido demais uma estrada de serra. O quarto pareceu encolher. O padre então fez algo que eu nunca esquecerei. Pediu que eu saísse. Disse que minha presença ali confundia as coisas, que eu era parte ativa do que estava acontecendo, mesmo sem perceber. Recusei. Disse que não deixaria meu filho sozinho. Ele me olhou pela primeira vez com firmeza e falou que meu filho não estava sozinho desde a primeira oração. Fiquei no corredor com a porta entreaberta. Ouvi meu filho rir, não alto, um riso curto, satisfeito. Ouvi o padre começar a rezar em latim e pela primeira vez nada aconteceu. Nenhum sangue, nenhum movimento, apenas silêncio. Achei que aquilo fosse um bom sinal. Então o latim parou. O padre começou a falar em português, não rezando, conversando, perguntando. Cada pergunta parecia arrancar algo do quarto. O ar ficou mais pesado. As luzes piscaram, e quando ele mencionou meu nome, ouvi o primeiro som que parecia dor. Não do meu filho, de algo que estava sendo contrariado. O sangue voltou, mais rápido. Escorreu dos 2 olhos ao mesmo tempo. Meu filho começou a tremer, mas não gritava. O padre ordenou que eu não entrasse, não importava o que ouvisse. E então veio a frase que me quebrou por dentro. Meu filho, com a voz distorcida, disse que aquilo não teria acontecido se eu tivesse parado de rezar quando ainda dava tempo. O ritual terminou abruptamente. O padre saiu do quarto suando, pálido, evitando olhar para mim. Disse que aquilo não era uma possessão comum, que não houve invasão, houve convite, e que convites aceitos por tanto tempo não se desfazem com força, mas com perda. Perguntei o que eu teria que perder. Ele respondeu que ainda não sabia, mas que não seria simbólico. Disse que algumas presenças exigem algo vivo para ir embora, algo que faça falta, e que no nosso caso, aquilo parecia estar escolhendo com cuidado.
Naquela noite, meu filho dormiu profundamente pela primeira vez em semanas, sem sangrar, sem sorrir, sem falar. Eu deveria ter sentido alívio. Em vez disso, senti pavor, porque entendi que o silêncio não significava derrota, significava preparação. Quando acordei de madrugada com a sensação de estar sendo observado, percebi que o quarto estava vazio, a cama desfeita, a janela aberta, e no chão, desenhada com sangue seco, havia uma única palavra que eu reconheci imediatamente: Amém. Eu não gritei, não chamei o nome dele. Fiquei parado no meio do quarto, olhando aquela palavra no chão, como se fosse um aviso tardio. Amém não era um fim, era um selo. Algo tinha sido concluído sem a minha permissão, ou talvez exatamente por causa dela. Encontrei meu filho no quintal descalço, ajoelhado na terra úmida, encarando o céu ainda escuro. Não chorava, não parecia confuso. Parecia concentrado, como alguém que não podia errar o próximo passo. Quando me aproximei, ele pediu que eu não tocasse nele. Disse que o chão ainda estava aberto, que fechar antes da hora causaria problemas. Perguntei aberto para onde. Ele respondeu que eu sempre soube, que era ali que as palavras iam quando eu rezava sem entender, que algumas não sobem, algumas descem. O padre voltou naquela mesma manhã. Assim que viu o quintal, perdeu a cor do rosto. Havia marcas circulares na terra, semelhantes às do quarto, mas maiores, mais profundas. No centro, meu filho havia desenhado símbolos com um galho fino. O padre não tentou apagá-los. Disse que fazer isso poderia piorar. Apenas pediu que ninguém mais entrasse naquele espaço. Foi então que ele me contou algo que nunca aprendi na igreja: que existem orações antigas demais para serem ensinadas por inteiro, que muitas foram quebradas, encurtadas, suavizadas ao longo dos séculos exatamente porque funcionavam. Não para proteger, mas para chamar, para abrir diálogo com o que se escondia no silêncio. Disse que meu filho não estava possuído no sentido clássico. Ele estava sendo usado como ponto de passagem, um lugar onde a resposta se manifestava, porque era ali que minha fé se concentrava. Eu não rezava por mim, rezava por ele. E isso tornava tudo mais íntimo, mais acessível. Naquela tarde, meu filho falou com a minha voz. Não imitava, usava. Repetiu palavras que eu só disse uma vez, anos atrás, numa noite de desespero, quando achei que Deus não estava ouvindo. Minha esposa nunca soube daquela oração. O padre nunca soube. Mas aquilo sabia, palavra por palavra. O padre disse que havia uma única forma de encerrar o que foi aberto. Não um exorcismo, um silêncio real. Não ausência de som, mas de intenção. Eu teria que parar de rezar completamente. Não apenas em voz alta, não apenas à noite. Teria que arrancar a fé do gesto automático, do pensamento reflexo, da culpa disfarçada de devoção. Perguntei por quanto tempo. Ele respondeu que, para algumas coisas, silêncio é eterno. Naquela noite, sentei no quarto do meu filho e fiz o mais difícil que já fiz na vida. Fiquei ali sem pedir nada, sem agradecer, sem prometer. Cada segundo parecia uma traição a tudo que me ensinaram. Senti algo se mover no escuro, inquieto, como um animal privado de alimento. Meu filho começou a chorar. Não sangue, lágrimas normais, as primeiras em semanas. Disse que aquilo estava ficando com fome, que eu estava fazendo errado, que se eu continuasse, alguém mais teria que rezar no meu lugar. Eu continuei em silêncio. Foi então que ouvi passos na casa. Não vinham do corredor, vinham de dentro das paredes. E pela primeira vez, tive certeza de que aquela coisa não precisava mais do meu filho para falar comigo. Ela só precisava que alguém, em algum lugar daquela casa, acreditasse o suficiente para responder. Os passos ficaram mais claros à medida que o silêncio se prolongava. Não eram apressados, eram pacientes, como se soubessem que eu não iria fugir. Meu filho se encolheu na cama, cobrindo os ouvidos, e repetia que eu estava quebrando um acordo, que nunca deveria ter feito. Eu queria perguntar qual acordo. Queria gritar, mas permaneci imóvel, com a boca fechada, sentindo a fé tentar escapar de mim como um reflexo condicionado. As paredes começaram a marcar. Não rachaduras, marcas, linhas finas surgindo sob a pintura,
desenhando círculos imperfeitos que se conectavam entre si. O padre havia dito que aquilo reagia à intenção. E eu percebi, tarde demais, que o silêncio também era uma forma de resposta. Aquilo não estava indo embora. Estava mudando de estratégia. A porta do quarto se abriu sozinha, devagar, rangendo como se estivesse sendo forçada por dentro da madeira. No corredor, as luzes estavam apagadas, mas havia uma presença ali. Não um corpo, uma densidade. Algo que ocupava espaço sem forma. Meu filho sussurrou que eu não deveria olhar diretamente, que nomes antigos se fixam quando são vistos. Foi então que ouvi a voz da minha esposa. Ela chamava meu nome, confusa, assustada, dizendo que tinha voltado porque não conseguia dormir. Cada palavra dela era uma lâmina, porque eu sabia. Eu sabia que aquilo estava esperando por outra voz. Outro tipo de fé, outro vínculo. Meu filho começou a chorar de novo e implorou para que eu a mandasse embora antes que fosse tarde. Corri até o corredor e a vi parada perto da porta da sala, segurando a bolsa com força demais. Ela perguntou o que estava acontecendo naquela casa. Eu abri a boca para responder e quase rezei. Senti a palavra se formando sozinha, automática, treinada por anos de medo e esperança. Foi quando algo atrás de mim respirou fundo. A respiração não veio dos pulmões. Veio das paredes, do chão, do teto. A casa inteira pareceu inspirar ao mesmo tempo, como se estivesse se preparando para falar. Minha esposa caiu de joelhos, pressionando as mãos contra os ouvidos, dizendo que ouvia um coro distante, chamando por ela como se a conhecesse desde sempre. Eu a abracei, e pela primeira vez desde o início fiz algo diferente. Menti para a fé. Disse a ela que não acreditava mais. Disse em voz alta, com convicção forçada, que nada daquilo era divino, que não havia sentido, que oração não funcionava. Cada frase doía como uma amputação. Algo dentro da casa gritou, não em som, mas em pressão, e os círculos nas paredes começaram a desaparecer. Minha esposa desmaiou nos meus braços. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Não era atento, era ferido. O padre chegou ao amanhecer. Encontrou a casa intacta, limpa demais, como se nada tivesse acontecido. Meu filho dormia profundamente, exausto, sem marcas nos olhos. Quando o acordei, ele não lembrava de nada. Não do sangue, não das vozes, não do que dizia à noite. Apenas perguntou por que eu parecia mais velho. O padre me observou por um longo tempo antes de falar. Disse que eu tinha feito a escolha certa, mas que escolhas assim não apagam rastros. Disse que aquilo foi privado do alimento principal, mas não destruído. Que coisas chamadas pela fé raramente desaparecem. Elas esperam. Hoje não rezo mais. Não em voz alta, não em pensamento, não em desespero. Mas às vezes, quando estou quase dormindo, sinto aquela vontade automática de pedir proteção. E sempre que isso acontece, escuto, bem de longe, como se viesse debaixo da terra, um choro impaciente, esperando que eu volte a falar. O padre me disse para vender a casa, não como conselho, como contenção. Disse que lugares onde a fé foi usada como chamada ficam marcados, mesmo quando o silêncio vence. Eu concordei, mas sabia que aquilo não resolveria tudo. Porque não era a casa que lembrava, era eu. Mudamos poucas semanas depois. Meu filho voltou a ser uma criança comum. Ria alto demais, corria pela casa nova, dormia com a porta aberta, não falava mais coisas estranhas, não sangrava, não sorria daquele jeito antigo. Para qualquer pessoa de fora, o problema tinha acabado. Para mim, apenas tinha aprendido a se esconder melhor. Descobri isso numa noite simples, quase banal. Meu filho teve um pesadelo, nada sobrenatural, apenas choro, medo comum. Entrei no quarto no escuro, o abracei e senti o velho impulso subir pelo peito, aquele reflexo treinado desde a infância. A palavra quase escapou, não em voz alta, dentro. Antes que eu terminasse o pensamento, ele abriu os olhos e me segurou o braço com força. Força demais para a idade. Olhou direto para mim e balançou a cabeça, negando. Não falou nada. Não precisou. Soltei o ar como quem escapa de um afogamento lento. No dia seguinte, encontrei algo no quintal da casa nova. Pequeno, discreto, um círculo riscado na terra, imperfeito, quase infantil. Poderia ter sido qualquer coisa. Um brinquedo,
um acaso, mas eu sabia, porque aquele desenho não estava completo. Faltava intenção, faltava voz. Entendi então o que realmente tinha sido exigido de mim. Não era silêncio por um tempo, era vigilância eterna. Meu filho cresceu sem lembrar do que aconteceu. Eu envelheci lembrando de tudo. Nunca mais entrei numa igreja, nunca mais juntei as mãos, nunca mais pedi proteção. Quando a dor vem, eu aguento. Quando o medo aparece, eu observo. Porque aprendi da pior forma que algumas coisas não atacam, respondem. E enquanto eu permanecer calado, elas permanecem longe. Mas sei que basta uma única noite fraca, uma única palavra dita por hábito, uma única oração feita por desespero, porque aquilo não foi embora. Aquilo só está esperando que alguém volte a chamar. Hoje eu entendo por que tantas histórias terminam sem explicação. Não é porque falta resposta, é porque a resposta cobra um preço que ninguém quer admitir. A fé me ensinaram como abrigo, mas nunca me explicaram o eco. Palavras não somem quando são ditas com desespero, elas ficam. Se acumulam, esperam ocasião. O que aconteceu com meu filho não foi castigo nem milagre, foi consequência. Eu vivo atento aos pequenos gestos, às frases que começam sozinhas na cabeça, ao impulso de agradecer quando algo dá certo ou pedir quando algo ameaça dar errado. Não por descrença, mas por sobrevivência. Aprendi a substituir a oração por presença. Em vez de pedir proteção, eu observo. Em vez de implorar, eu fico. O silêncio virou disciplina, e disciplina virou escudo. Se você chegou até aqui, não escrevo para convencer ninguém a abandonar a fé. Escrevo para avisar que toda palavra tem direção. Algumas sobem, outras descem. E nem sempre quem responde é quem você espera. Se algum dia perceber que algo reage quando você reza, não ignore. Pare. Observe, porque o perigo não está no mal que ataca, está no que responde quando você chama.